Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais uma aula bacana no Bolsa Fácil, para te dar dicas interessantes para você e ficando craque nos seus investimentos na Bolsa de Valores. O assunto que eu separei para a gente poder conversar nessa aula é para você entender um pouco melhor o que é a margem líquida de uma empresa, como que você vai entender, como que você vai interpretar a lucratividade de determinada companhia para eventualmente investir na sua ação. A primeira premissa básica de qualquer negócio, de qualquer tomada de decisão de investimento, é se aquele negócio dá lucro. Seja você comprando um negócio, uma franquia, querendo se tornar sócio de alguém, e principalmente na Bolsa de Valores, para você comprar ações, a gente quer saber se o negócio dá lucro. Se o negócio é perene, sólido, consistente, lucrativo, se tem um futuro próspero, alguma coisa nesse sentido. Dinheiro não aceita desaforo, ninguém quer fazer caridade para ninguém, mercado financeiro não é uma ONG, você vai ali para ter o melhor retorno em relação ao menor risco. E aí a gente estuda o mercado, a gente estuda a economia, a gente estuda todo tipo de análise, fundamentos, enfim, os gráficos, para que a gente possa ter a maior quantidade, um portfólio mais requintado para a nossa boa tomada de decisão. Então, essa premissa de ser um negócio lucrativo, de ser uma ação lucrativa, é o que vai permear a nossa tomada de decisão. Tem uma frase muito interessante que o Barsi vira e mexe e gosta de falar, que ele prefere ser um pequeno sócio de um grande negócio do que dono de um pequeno negócio, do que se aventurar no empreendedorismo sem saber se vai dar certo. A ideia dele, e eu também adoto esse lema para minha carteira de investimentos, não importa que a gente vai colocar pouco dinheiro ali, R$300, R$500, R$1.000 na ação de uma empresa, que a gente vai ter só um tijolinho de uma companhia, vamos pensar, um tijolinho da Apple, um tijolinho da Nvidia, um tijolinho da Netflix, da Vale, da Petro, mas nesse sentido, tomando por base essa visão, esse ensinamento do Barsi, a ideia da gente ser um pequeno sócio de um grande negócio, da gente segurar na cauda do colete voando, para que o nosso dinheiro possa ser bem trabalhado. Muita gente vai se aventurar no empreendedorismo, abre uma loja, um comércio, uma franquia, alguma coisa, a pessoa não tem tino para o negócio, não sabe lidar ali com estoques, fluxo de caixa, com funcionários, com shopping, com marketing. A pessoa se arrisca num ambiente que ela não conhece, acaba tomando aí na cabeça, acaba quebrando, acaba perdendo dinheiro, e o que era para ser uma válvula de escape e uma via da riqueza acaba sendo a via da sua ruína. Então eu acho que essa ideia, essa ideologia e esse raciocínio vale muito, principalmente na Bolsa de Valores, que só depende de você. A um clique de distância você pode fazer os melhores negócios, alocar um dinheiro que você tem disponível, que você não vai precisar no curto prazo, sem se endividar, e aos poucos você vai montando a sua carteira em ações boas que tendem a se valorizar no longo prazo. Enquanto esses papéis eles vão subindo, você vai ganhando também dividendos dessas boas empresas para poder remontar as suas posições. Questão de margem líquida. Na minha opinião, é o indicador, é o fundamento de lucratividade mais importante, que eu acho para a gente dar o pontapé inicial, porque é efetivamente o que vai sobrar de dinheiro no caixa da companhia depois dela pagar tudo que ela precisa para funcionar. Tudo que ela despende aí para fabricação, produção, vendas, logística, etc. A gente tem a margem líquida, é o que sobra de dinheiro, depois da companhia pagar todos os seus custos. Então vamos pensar aí custos, né? Estoque, matéria-prima, mão de obra, armazenagem, logística. Depois a gente tem aqui custos com despesas, eventualmente aí assinatura de sistemas, gastos com contabilidade, advocacia, aluguéis, etc., que são não aqueles custos embutidos diretamente na produção do item, mas as despesas operacionais. Desconta também pagamento de impostos, pagamento de juros, amortização de dívida, ou seja, pagou
tudo que precisa para funcionar, a gente não deve mais nada, a gente é pobre, mas é limpinho, né? Partir aí dessa ideia de raciocínio. Quanto que vai sobrar? Quanto que vai sobrar de grana, de caixa para a gente poder reinvestir, para a gente ter essa ideia aí como dividendos, como prolabore? Isso daí é o mais importante, tá? A gente tem ali algumas margens operacionais, às vezes a margem operacional ela é interessante, mas depois você vem descontando ali uma série de itens, não sobra nada, ou a margem líquida acaba negativa. Então, nesse sentido, eu acredito que a margem líquida ela é a mais importante. E eu gosto de aplicar um filtro de 10% de margem líquida. A gente já vai olhar alguns gráficos aqui para você entender como que eu faço esse filtro. Mas o filtro eu gosto de analisar a média histórica e também o momento atual. A média histórica, para que a gente entenda que a companhia nos últimos anos ela conseguiu ser lucrativa. Quanto mais longevo você tiver essa ideia de cenário, esse horizonte, essa média de margem líquida, melhor, porque quanto mais tempo a empresa está atuando no mercado, mais suscetível a crises e a testes de estresses ela deve ter passado. Então a gente entende que quanto mais tempo ela está no mercado, mais difícil foi ela sobreviver e mesmo assim ela conseguiu trazer lucro. E no momento também é interessante que esteja acima de 10% para a gente saber que naquele momento a companhia atravessa um bom momento. Ela está operando no positivo, ela está lucrativa e pode ser uma janela de alocação interessante para a nossa carteira. Separei alguns gráficos de algumas ações aqui a título de exemplo. Essas informações você pode coletar no site Investidor 10, um site muito bacana que traz aí o resumo, os fundamentos, opiniões, análises das principais ações aqui do Brasil e dos Estados Unidos. E a primeira ação, primeira observação, né, exemplo, não é isso aqui, não é recomendação de investimento, tá, galera? A gente tem outros vídeos, análise aqui no canal de recomendação. Aqui é apenas um exercício, um estudo histórico para que você possa entender a margem líquida. Então, a gente tem o histórico de margem líquida das ações da Apple. Olha que interessante, nos últimos 10 anos, a média de margem líquida da Apple foi acima de 23%. Então, a gente vê a Apple aí pegando a nata, né, a cereja do bolo, uma das melhores empresas do mundo. A gente vê que acima do nosso filtro de 10% de média e no momento aqui na casa de 26,5%. Então a gente consegue entender historicamente que a Apple é uma companhia bastante lucrativa, sólida, perene, consistente, com uma vantagem competitiva, com bom market share. E nesse fundamento aqui de margem líquida, ela passou e passou bem no nosso crivo de avaliação. Aí a gente tem aqui as ADRs da Vale, que seriam as ações da Vale negociadas em Nova York, para que a gente possa ter essa ideia. E olha que interessante, aqui, 2014, 2015, se você se lembrar de um passado não tão distante assim, os rompimentos das barragens, a gente teve a Vale sofrendo um pouco ali com os seus balanços, mas a gente pode ver que no histórico dos últimos 10 anos, mesmo a companhia passando por esses desastres, por essas dificuldades, olha que interessante, ela conseguiu manter uma média acima de 10%. Por isso que eu falei para você, quanto mais longevo a gente tiver esse histórico de margem líquida para a gente conseguir analisar a companhia melhor, porque ela ficou mais tempo exposta ao mercado e, consequentemente, ela provavelmente passou por mais crises, tanto internas como políticas, econômicas. A gente teve aí recentemente a questão da pandemia, por exemplo. Então é interessante a gente entender se essas companhias, se determinada ação ali que você quer investir daquela empresa, se ela conseguiu sobreviver a esses cenários de dificuldade, porque ela tende a ser mais forte, ela tende a ser resiliente no futuro, se caso voltar a acontecer, e muito provavelmente vai acontecer, porque a gente sabe que a economia, que o mercado ele é cíclico de altas e baixas. Então aqui as ações da Vale, elas uma média acima de 10%, e nesse momento aqui também, ó, na casa de 23%. Então a gente entende que
As ADRs da Vale, historicamente, apresentam uma boa margem líquida passando nesse nosso crivo. E mais um exemplo aqui interessante, as ações da Marathon Oil, é uma companhia de óleo, de petróleo e gás dos Estados Unidos. E aí a gente vê no histórico de margem líquida como oscilou um pouco mais. Nos últimos 10 anos, a gente vê que a companhia teve momentos ruins, momentos bons, depois piorou de novo, recentemente ela vem um pouco melhor. Aqui é que a gente tem o contraponto. Apesar de no momento estar com uma margem líquida interessante, praticamente aí em 23%, a gente vê que a média de margem líquida ela é negativa, não chega nem perto do nosso filtro de 10%. Então, para essa companhia, apesar de no momento estar com uma margem líquida interessante, eu não investiria. Eu deixaria em observação para ver se daqui a alguns anos ela melhora, essa média de margem líquida, mas essa oscilação forte aqui me traz uma certa insegurança, porque a companhia não conseguiu ter um desempenho interessante nos últimos anos. O que será que aconteceu? Muita concorrência, má gestão, alguma crise financeira afeta muito a companhia. Então, a gente, entendendo um pouco essa média de margem líquida, a gente consegue ficar um pouco mais prevenido, sabendo quais são as ações de empresas que tendem a ser mais resilientes, que tendem a ser mais fortes, mais sustentáveis em momentos de dificuldade do mercado. E aí você pode construir uma carteira de ações mais forte, tá? Mais blindada para você não sofrer tanto aí na bolsa. Vou deixar para você na descrição desse vídeo, tem o link para o meu curso online Bolsa Fácil, onde eu te explico passo a passo a minha estratégia para você escolher boas ações para montar sua carteira de investimentos no longo prazo, passo a passo, tá? Desde como você abre a sua conta na Bolsa de Valores, analisar os principais fundamentos, análise gráfica, gestão de risco, enfim, tudo mastigado ali na sequência lógica para você ficar craque nos seus investimentos na Bolsa de Valores. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Grande abraço para você, boas operações e até o nosso próximo encontro.